Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé mais uma vez. E vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós faremos uma leitura a partir do versículo 1 até o versículo 11. Eu lerei e os meus irmãos acompanham atentamente a leitura da palavra de Deus. O texto sagrado diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Esse é o nosso texto. Vamos orar. Senhor, nós te buscamos mais uma vez, suplicando humildemente, desejando ansiosamente, esperando ouvir a tua voz. Se tu não falas conosco, Senhor, nada é proveitoso. Mas se o teu Espírito faz acompanhar a sua palavra, de sua presença iluminadora, então ela será a fonte de vida para todos nesta noite. Amém. Recebe-nos em um culto que neste exato momento damos a ti com a Escritura Sagrada. Nós oramos em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Nós encerramos em nosso último encontro, no último encontro que estive com os meus irmãos, as nossas exposições aos capítulos 1 a 7 de Atos dos Apóstolos, não é? Nós passamos 26 domingos com aquele texto. Notem que, nos primeiros momentos daquelas exposições, nós falamos sobre o ensino de Jesus imediatamente após a ressurreição. Quando Jesus estava aparecendo aos discípulos por espaço de 40 dias. Mas a partir de hoje nós vamos nos voltar
ao sermão do cenáculo, que nos fornece o ensino de Jesus imediatamente antes da cruz. Já ouvimos o que Jesus disse após a ressurreição, agora nos voltamos para ouvir o que ele disse antes da cruz. Um sermão proferido, presumivelmente, na noite da quinta-feira da Semana da Paixão, e que começa a ser registrado. A partir daqui, vai até o capítulo 16 do Evangelho de João. Enquanto nós formos apresentando a preparação para o sermão, propriamente dito, nós seguiremos a harmonia dos evangelhos de A.T. Robertson. Eu penso que estou em boa companhia, ouvindo as orientações de Robertson quanto à sua harmonia, além de outras boas companhias, não é? Então, eu convido vocês para que, a partir de hoje, nos debrucemos sobre João, capítulos 13 a 16. É isso que faremos, se Deus nos permitir. Amém, gente? Amém. O dia 14 de Nissan, do ano 30, foi a data em que se devia comer a ceia da Páscoa daquele ano. Os discípulos de Jesus perguntaram onde iriam preparar o cordeiro pascal e se reunir para a ceia. Então, Jesus disse a Pedro e a João que fossem à cidade e lhes disse que eles encontrariam um homem carregando um pote de água. A este homem, Pedro e João deveriam dizer o seguinte: o mestre pergunta: onde está o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus disse ainda que este homem mostraria a Pedro e a João uma sala no andar superior, toda mobiliada, e ordenou o seguinte: façam ali os preparativos. Então, Pedro e João saíram, encontraram tudo do modo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Essas informações estão em Mateus capítulo 26, 17 a 19, em Marcos capítulo 14, versículos 12 a 16, e em Lucas 22, 7 a 13. 7 a 13. Esses preparativos ocorreram durante as horas da quinta-feira da Semana da Paixão, e o cordeiro deve ter sido sacrificado e preparado na tarde daquele dia para a ceia que ocorreria logo mais à noite. Então, ouça, Mateus 26, 20, Marcos 14, 17 e Lucas 22, 14 dizem que Jesus reuniu os 12 para a ceia ao anoitecer. Nesse ponto, somente Lucas registra 2 ditos de Jesus. Somente Lucas. Eu quero que vocês me acompanhem. Lucas 22, versículos 15 e 16, nós encontramos lá o seguinte: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus começa dizendo que aquele momento lhe era desejado, porque em breve ele iria sofrer, e disse também que aquela seria a última ceia, porque a próxima ocorreria somente no cumprimento do reino de Deus. Uma referência ao banquete messiânico, uma referência à consumação da nossa salvação. O segundo dito de Jesus foi proferido no meio de uma disputa entre os discípulos sobre qual deles era o maior.
essa não tinha sido a primeira disputa entre os discípulos sobre posições no reino de Deus. Mas aqui, no cenáculo, na quinta-feira da paixão, na véspera da cruz, os discípulos têm uma nova disputa sobre qual deles era o maior. E em resposta, Jesus disse o seguinte, prestem atenção: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Em síntese, Jesus disse que não pode haver disputas relativas a posições no reino de Deus, onde as coisas não funcionam como na sociedade em geral dos homens. Nesta sociedade dos homens em geral, a pessoa que é servida é tida como a mais importante, mas no reino de Deus, o modelo é o de Jesus, que, sendo o Senhor, veio servir. E então Jesus acrescenta que a honra dos 12 está assim, assegurada. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tudo isso está aqui em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24 até o versículo 30. Foi isto que aconteceu. Agora, note que na noite que antecedeu a crucificação de Jesus, os discípulos ainda não tinham, aprendido a valiosa lição da humildade. Então, nós temos a cena do lava-pés. A cena do lava-pés segue também como um reforço a esse ensino, embora ela simbolize também outras realidades espirituais, como espero demonstrar aqui aos meus irmãos. E agora sim nós chegamos em João capítulo 13. Vocês estão comigo? Muito bem. A seção da cena do lava-pés é aberta com uma introdução que relata a consciência de Jesus sobre pelo menos 3 realidades. Primeiro, que seu ministério terreno estava para se encerrar, mas não antes de levar seu amor por seu povo até as últimas consequências. Isso está no versículo 1. A segunda consciência de Jesus, a segunda realidade que Jesus conhecia, sabia, era que ele possuía a autoridade que lhe outorgara seu Pai sobre todas as coisas. Isso está no versículo 3, primeira parte. Terceiro, a terceira realidade conhecida por Jesus é que ele conhecia a sua origem e o seu destino como sendo a comunhão com Deus. Ele tinha vindo de Deus e ele voltaria para Deus. Além disso, note aí comigo no versículo 2, João acrescenta o detalhe que demarca um antagonismo entre Jesus e o diabo, que tinha sido constante e estava prestes a atingir o ponto culminante. Nós estamos aqui na quinta-feira da Paixão, prestes a conhecer o ponto culminante e o cumprimento cabal de Gênesis capítulo 3, versículo 15. O lava-pés que vem a seguir foi motivado por toda essa percepção. Eu espero mostrar isso para os meus irmãos ainda. Era para ser uma cena inesquecível, uma cena que simbolizasse o serviço amoroso de Jesus, como também o modo como o diabo seria definitivamente vencido, ao mesmo tempo em que se estabeleceria uma lição palpável de humildade. Mas esta parte nós veremos somente no próximo domingo.
no texto seguinte, no parágrafo seguinte. Bom, João introduz a cena do lava-pés. Agora nós vamos ver como é que Jesus se prepara para a lavagem dos pés aos discípulos, né? Versículo 4. Versículo 4, primeira parte do versículo 5. Depois de falar sobre humildade, nós vimos isto no Evangelho de Lucas, no contexto daquela disputa entre os discípulos pelo lugar mais importante do reino. Repito, Lucas 22, a partir do versículo 25. Então Jesus se levantou, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, versículo 4. Ou seja, Jesus retirou a vestimenta de cima, se cingiu com uma toalha, no que resultou na vestimenta adequada para o trabalho de um servo pronto a realizar um serviço humilde e desprezado por judeus, por gregos e por romanos. Depois disso, deitou água na bacia, versículo 5, primeira parte. Antes de tudo, mais, meus irmãos, observemos aqui os detalhes destacados por João, não é? João nos dá uma espécie de riqueza de minúcia que não é vã. João já passou por outras narrativas, já fez outros registros sem esse tipo de detalhe. Mas aqui nós temos o detalhe que evoca não apenas a ideia de que alguém que está escrevendo tinha visto a cena. Aqui nós temos a noção de quem está querendo valorizar aquilo que viu, que não pôde mais esquecer. Isto foi escrito décadas depois do momento em que ocorreu. Mas o escritor quis destacar a extraordinariedade do fato. Então, cumpre aqui ponderar que, em geral, lavar os pés era apenas serviço dos escravos. Dos escravos, sim. Dentre um grupo de escravos e pelo escravo mais humilde. Era o homem mais desvalorizado dentre os escravos que fazia esse tipo de serviço. Na época, nós não tínhamos mesas desta forma, em que colocamos cadeiras em volta. A mesa era baixa e as pessoas, quando se assentavam à mesa, elas se sentavam sobre esteiras, no chão. Elas vinham caminhando, vinham nas ruas. É claro que quando elas chegavam em casa e quando elas iam reclinar-se para comer, elas estavam com os pés sujos, pés empoeirados. E quando havia ali um homem com uma posição social mais alta, esse homem podia ter escravos ou servos, e eram estes escravos ou servos que faziam o trabalho de lavar os pés do visitante, dos donos da casa, e também dos visitantes. Agora, esse era, repito, o trabalho do escravo mais desvalorizado da classe dos escravos de uma casa. E agora, quem vai executá-lo é aquele a quem o Pai confiou tudo em suas mãos. Vocês estão me entendendo? Jesus sabia que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. Isso só pode querer dizer o seguinte: Jesus sabia que o destino da humanidade e o destino da igreja, que a eternidade dos crentes, tinha sido confiada por seu Pai a Ele. E quem vai realizar esse trabalho humilde, humilhante, é o dono de todas as coisas.
o Senhor da glória. Como Paulo disse a respeito dele em 1 Coríntios 2, versículo 8. É isso. Jesus, a quem o Pai concedeu autoridade sobre todas as coisas, estava ali, vestido de escravo e pronto para servir. Então, versículo 5, né? A segunda parte diz que Jesus começou a lavar e enxugar os pés dos discípulos. Você pode imaginar o espanto? Todos ficaram assim, estupefatos, né? Vendo Jesus, lava os pés de um, depois lava os pés de outro, e enquanto isso, Pedro, que não foi o primeiro a ter os pés lavados, consegue assistir calado a lavagem de pés de um, depois de outro, depois do seguinte. E para alguém como Pedro, isso não deve ter sido muito fácil. Até que chegou a vez de Jesus lavar os pés de Pedro. Aí não dá. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés de um escravo. Isso está tudo errado. O Senhor está lavando os pés de um escravo, Pedro disse a Jesus. A circunstância foi a Pedro insuportável e ele então de pronto se rebela. E ele se rebela contra aquele que no mesmo fôlego chamou de Senhor. Senhor, tu me lavas os pés. Então, Jesus respondeu que, em outras palavras, né? Pedro, não se preocupe. Não há nada de errado nisso. Embora nesse momento aqui, Pedro, você não entenda o que eu estou fazendo, mas depois de alguns acontecimentos, e acontece aí uma palavra no plural, depois de alguns acontecimentos, muitas coisas iam acontecer na vida de Pedro. Pedro iria negar a Jesus. Jesus ia atrás de Pedro. Jesus ia dizer a Pedro que fosse e apacentasse as suas ovelhas. O Pentecoste viria, muitas coisas iriam acontecer, e Jesus disse: olha, não é agora, agora você não vai entender. O que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Essas coisas que eu faço. Não, alguns acontecimentos ainda precisarão acontecer para que você compreenda aquilo que eu estou fazendo agora. Entretanto, em mais uma ocasião, Pedro não concordou com Jesus. Pedro não quer esperar por uma compreensão posterior. Ele acha que já sabe naquele momento. Ele já conhecia tudo naquele momento. E conhecia, inclusive, mais do que o Senhor, né? Ele conhecia mais do que o Senhor, porque Jesus está dizendo: não, Pedro, está tudo certo. E Pedro está dizendo: não, está tudo errado, Senhor. E então ele chega ao ponto de ter a ousadia de tentar impedir Jesus de lhe lavar os pés. Não. Os meus não, né? E no versículo 8 ainda diz assim, nunca me lavarás os pés. Então, a isso Jesus disse, agora em tom muito solene. A gente pode imaginar um crescente de tonalidade quando duas pessoas estão discutindo. É natural que o tom pode ir ficando mais severo, não é? Um diz alguma coisa, o outro rebate, aí o outro diz mais alguma coisa, o outro rebate, e é claro que nessa hora nós temos uma
uma conversa muito mais séria. E então, nesse momento, versículo 8, segunda parte, num tom que imagino seja muito mais severo, muito mais rigoroso, muito mais solene, Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em outras palavras, só terá parte com Jesus, só compartilhará da natureza santa de Jesus quem se deixar lavar por Jesus. Porque é desse modo que Jesus torna uma pessoa partícipe e beneficiária da sua obra. O ser humano culpado, escravo do pecado, degenerado, portador de uma natureza irremediavelmente alienada de Deus, precisa ser lavado. Precisa ser lavado. E somente então poderá comparecer diante do trono de Deus. Somente então poderá comparecer para servir a Deus. E quem não percebe essa necessidade, quem não reconhece essa necessidade, ainda não entendeu nada do Evangelho. Então aqui a gente já pode abrir um parêntese para dizer que é evidente que o ato de Jesus é também simbólico. E sua mensagem tem pelo menos uma razão tripla de existir. Primeiro, que Jesus tem poder para... Jesus tem poder para purificar esta gente de natureza alienada, esta gente culpada, escrava do pecado, degenerada. Jesus tem poder para purificar as pessoas. Segundo, essa purificação Jesus realiza por meio de um ato de extrema humilhação. E aí você já pode confiar nisso. O ato de purificação realizado por Jesus ocorre por meio, e é isso que também quer dizer o lava-pés, ocorre por meio de um ato de extrema humilhação. Terceiro, que é possível o acesso à comunhão com Jesus somente para quem foi purificado por Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Que coisa severa esta. Difícil saber quanto Pedro, assim como os demais discípulos, percebeu acerca das implicações da simbologia do lava-pés. Mas seja lá como tenha sido sua reação, eu digo, a reação de Pedro foi de um extremo a outro, né? Versículo 9, você me acompanha. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Isso era somente Pedro sendo Pedro. Isso está alinhado com tudo aquilo que nós sabemos a respeito de Pedro nos evangelhos. Mas se Pedro percebeu a simbologia do lava-pés, talvez ele tenha aqui confessado pelo menos duas coisas importantes que todos nós precisamos confessar. Primeiro, que não há purificação à parte da obra de Jesus. Ele percebeu isso. Segundo, que ele, Pedro, se reconhecia totalmente carente daquela purificação que somente Jesus pode realizar. Não somente os pés, os caminhos por onde andamos, mas as mãos, o que fazemos, a cabeça, o que somos, carecem daquela purificação que somente Jesus pode operar nas pessoas. Será que foi isso que Pedro pensou? Senhor, eu entendi. Somente tu podes purificar. E como me conheço, eu não careço apenas de lavagem de pés. Eu careço de lavagem de mãos, porque o que faço
terrivelmente pecaminoso e careço ainda de lavagem de cabeça. Aí é que mora o problema, né? Aí é que mora o problema. Então Jesus adequa as coisas, equilibra entre os extremos de Pedro e esclarece melhor a simbologia envolvida no lava-pés, versículo 10. De fato, há necessidade de uma purificação muito mais ampla, muito mais profunda, a título até de ponto de partida, e sem a qual sequer a vida cristã. Mas ela, uma vez realizada, eu digo esta purificação mais ampla, a título de ponto de partida, uma vez realizada, o é de uma vez por todas. Não tem mais necessidade de repetição. E os discípulos já eram beneficiários desta obra. Em outras palavras, aqueles que já foram purificados dos seus pecados dessa forma, sendo beneficiários da obra da expiação, uma expiação realizada de uma vez por todas, não carece de nova expiação. Jesus disse: quanto ao mais está todo limpo. Carece tão somente da purificação que Jesus concede para os pecados de cada dia. Olha o que Jesus disse: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Em termos objetivos, através do sacrifício na cruz e por meio do sangue de Jesus, pessoas são totalmente lavadas. Mas aqueles que foram lavados seguem seu caminho sempre sujando os pés. Por isso, embora não careçam de uma nova lavagem total, carecem, em certo sentido, de purificação permanente. Então Jesus disse que esse era o caso dos discípulos. Ora, vós já estáis limpos. Isso é exceção de Judas, não é? Por isso Jesus disse: mas não todos. Um acréscimo feito porque Jesus, versículo 11, sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Eu quero saber se vocês entenderam o texto, sim ou não. O texto nos leva a contemplar pelo menos 3 lições das quais não podemos esquecer jamais. Essas lições são uma questão de vida e morte. Em primeiro lugar, a passagem nos diz que Jesus possui homens e mulheres deste mundo que ele chama de seus, tendo amado os seus. Versículo 1. Estão acompanhando? Jesus mesmo já havia dito em muitas ocasiões que Deus, o Pai, lhe havia dado um povo para ser objeto do seu cuidado especial. Esses que João diz que são de Jesus, que pertencem a Jesus, Jesus mesmo já os havia chamado de minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Como também Jesus tinha afirmado sua comunhão permanente com estes a quem ele chamou de minhas ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esses tais que João afirmou serem de Jesus, pertencerem a Jesus, Jesus mesmo disse a respeito deles que lhe pertenciam porque o Pai os havia dado a ele. Orando, Jesus disse que o Pai o havia designado para que Jesus concedesse vida eterna a todos os que lhe deste. Isso está em João, capítulo 17, versículo 2. Ele disse mais, ele disse: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, do mundo. Eram teus, tu nos confiaste,
Mais adiante, na oração sacerdotal ainda, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, a primeira coisa absolutamente evidente e fundamental é que a passagem diz que Jesus possui um povo dentre a humanidade que pertence a ele, a respeito do qual ele diz, é meu. Segundo lugar, a passagem nos diz que Jesus ama de forma especial aqueles que são seus. Versículo 1 ainda. Tendo amado os seus que estavam no mundo, o quê? Amou-os até ao fim. É por esses que lhe pertencem que Jesus dedica cuidado especial e constante. Tendo amado os seus que estavam no mundo, é frase que deve chamar a nossa atenção. Jesus amou pessoas comuns, que estavam no mundo, que estão no mundo de trevas, no mundo de pecado, no mundo de tristeza, no mundo de dor, de luto, de doença, de perseguição, de dificuldades variadas, tendo amado os seus que estavam no mundo. Jesus não amou somente anjos. Jesus tampouco amou ou passou a amar os homens somente depois que passaram a condição de justos aperfeiçoados. Ele amou pessoas ainda lutando com toda sorte de limitação, de fraqueza, de tentação, sujeitas a sentimentos reprováveis, a comportamentos escandalosos até, envolvidas em disputas egoístas. Mas, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amou-os até o fim tem dois sentidos. Amou-os até o fim tem um sentido subjetivo, significando que Jesus jamais abandonará aqueles que lhe pertencem. Significando que não é possível que sejam separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Significando que não é sequer concebível que algum dos que lhe pertencem se perca. Em outras palavras, amou-os até ao fim significa que o amor de Jesus conduzirá os seus até a consumação de sua salvação, até a perfeição. Significa que sua obra naqueles que lhe pertencem efetivamente se completará no dia de Cristo Jesus. Eu estou pensando em Filipenses 1, versículo 3. Jesus garantiu a vida eterna aos que lhe pertencem e assegurou que nada pode arrebatá-los das suas mãos. Ouçamo-lo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas amou-os até o fim também tem um sentido objetivo, querendo isso significar que nada que contribui para a bem-aventurança eterna dos seus, Jesus sonegaria ou evitaria. Foi Jesus mesmo que disse: dou a minha vida pelas ovelhas. Oh, meu Deus! Dou a minha vida pelas ovelhas. Paulo escreveu nesse mesmo sentido, dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente, com ele, todas as coisas. Olha,
O que significa amou-os até ao fim. Nada foi, nada é, nada será sonegado que diga respeito à nossa bem-aventurança eterna. Em terceiro lugar, a passagem nos diz sobre uma forma visível e palpável com que Jesus demonstrou até que ponto estava disposto a ir em seu amor para com aqueles que são seus. Os meus irmãos sabem que Jesus nos salvou tomando sobre si a justa recompensa que nossos pecados merecem. Aquilo que era nosso, Deus imputou a Jesus. Ele se fez condenação, ou ele se fez maldição por nós, e por isso ele foi à cruz, pendurado em madeiro. Essa redenção substitutiva, vicária e penal foi dita por Jesus como um serviço que consiste no sacrifício dele, de Jesus. Em um contexto anterior, em que os discípulos também estavam discutindo sobre posições no reino de Deus, Jesus disse o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Como? Jesus diz. E dar a sua vida em resgate por muitos. Você percebe que a nossa salvação foi dita por Jesus como um serviço consistente na autoentrega dele como preço de resgate. Então, como é que vocês acham que isso poderia ter sido demonstrado aos discípulos na véspera da realização? Como é que isso poderia ser dito? Um serviço humilhante que purifica. Como é que o serviço humilhante, consistente na autoentrega de Jesus na cruz que aconteceria no dia seguinte, poderia ser colocado perante os olhos dos discípulos? Qual seria o serviço mais humilhante que aqueles homens poderiam conceber? Eles tinham acabado de discutir sobre quem deles seria o maior. É evidente que com essa perspectiva ninguém se alistaria para lavar os pés do Senhor. Muito menos dos pares, do colegiado, não é? Alguém que diz, Senhor, tu me lavas os pés, jamais se levantaria para lavar os pés de André. Do irmão. Por isso que mencionei André. Nem de João, nem de Tiago. Pois bem, Jesus escolheu um serviço que não passou pela mente de nenhum deles realizar. Todos iriam comer com os pés sujos. E ninguém tomou a iniciativa. Não passou pela mente daqueles homens realizar, e então Jesus escolhe exatamente esse serviço para demonstrar-lhes por quanta humilhação passaria para salvá-los. Dito de outra forma, com o lava-pés, aquele serviço inconcebível, Jesus mostrou aos discípulos aonde estava disposto a ir para servi-los, resgatando-os. Eu quero saber se os meus irmãos estão me acompanhando. Sim? Estão me acompanhando?
Então, eu vou chegar a uma conclusão, mas antes eu preciso fazer uma pergunta. Por que o lava-pés naquele momento? Por que o lava-pés na quinta-feira? Presumivelmente na quinta-feira. É muito importante a gente pensar sobre as razões de Jesus ter escolhido aquele momento da última ceia pascal para dar aos discípulos essa palpável demonstração do seu amor. Então, quais foram as razões de Jesus para ter feito o que fez, quando fez, no momento em que fez? 3 possíveis razões. Primeiro, porque Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Havia chegado a hora de Jesus partir e ir ao Pai. Ele faria isso pela morte, pela ressurreição e pela ascensão. Ele estava partindo deste mundo, um mundo cheio de barbárie, de crueldade, de pecaminosidade desenfreada, mas seus discípulos permaneceriam neste mundo. Um pouco depois, ainda na oração sacerdotal, ele orou da seguinte maneira: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ele partiria e seus discípulos ficariam. Então, Jesus julgou necessário assegurar-lhes, por mais este evento inesquecível, sobre o quanto os amava, sobre o quanto estava disposto a fazer para não perder nenhum deles. Jesus decidiu que seria o momento de assegurar-lhe do poder da sua obra, assegurar-lhes da eficácia da sua redenção. Era necessário, em outras palavras, firmar a mente daqueles pobres homens sobre a extravagância do amor de Deus. O momento era aquele. Segundo, é possível que tenha sido uma segunda razão pela qual Jesus fez o lava-pés naquele momento. Porque aquele momento também, penso eu, foi escolhido porque havia chegada a hora do embate com todos os poderes das trevas mancomunados contra Deus e o seu Cristo. Há uma informação proposital no texto, como que entre parênteses, que não pode ser desprezada. Versículo 2, João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Veja que João nos leva aqui até a origem da traição de Judas. Não é discutido a causa ou quais teriam sido as causas racionais de Judas para trair a Jesus. Mas João nos leva à origem mesma daquela traição de Judas, quando diz que foi o diabo que pôs esse propósito no coração dele. O que parece ser, meus irmãos, convenhamos, a única explicação razoável para a atitude do traidor. Alguém já disse que pagar o mal com o bem é divino. Pagar o mal com o mal e o bem com o bem é humano. Mas pagar o bem com o mal é satânico. E se isso é verdade, o que dizer de alguém que trai um Senhor tão bondoso? Por tão pouco lucro, depois de ter recebido tanto amor, durante tantos anos, sem uma razão aparente, sem uma inimizade, sem uma animosidade, sem uma deslealdade. Isso só pode ter uma origem, e João nula diz: o diabo pôs isso no coração de Judas. Essa informação está colocada no texto como que para fornecer uma razão para o lava-pés. Notem, o diabo está conduzindo Judas
e também já está ameaçando a integridade espiritual de Pedro. Como a integridade espiritual dos demais. Jesus disse assim a Pedro em certa ocasião: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Não foi apenas a Pedro. Satanás não reclamou apenas a Pedro. Note o plural aqui. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Veja que o propósito já tinha sido posto no coração de Judas por Satanás, mas Satanás estava também reclamando a Pedro e aos demais discípulos. Os demais discípulos até já estavam aprendendo com Judas a murmurar por causa da unção que foi oferecida a Jesus. Preste atenção nisso, porque João 12, versículos 4 a 6 diz que Judas é quem murmura. Mas Mateus capítulo 26, versículo 8, acrescenta uma nova informação, dizendo que os discípulos, todos, indignaram-se e disseram: para que este desperdício? Olha o que já está acontecendo aqui. Os demais discípulos estão aprendendo com Judas a murmurar do desperdício com a unção de Jesus. O diabo está trabalhando, não é? Então, como as forças do inferno estão todas armadas, aquele seria o momento de fortalecer os discípulos para tudo que viria. E por isso o lava-pés. Pela lavagem dos pés, Jesus demonstraria que eles lhe pertenciam, à exceção de Judas, e que eles não seriam abandonados nem por causa de Judas. Terceiro lugar, uma terceira razão. Eu estou citando a terceira razão pela qual o lava-pés aconteceu naquele exato momento, nem antes nem depois. O lava-pés foi realizado naquele exato momento ainda, então, por uma terceira razão, Jesus julgou necessário dar aos discípulos uma cena visível que simbolizasse aquilo que ele faria por eles na cruz no dia seguinte. Foi no contexto da ceia da Páscoa que Jesus realizou um serviço por eles como um tipo, para lhes indicar que o real serviço, o do dia seguinte, a autoentrega na cruz, também seria realizado em seu favor. Eles era necessário. Não ali, naquele momento, mas depois, compreendê-lo-ás depois. Depois fez todo sentido. Na ceia da Páscoa, enquanto comíamos o cordeiro pascal, Jesus, a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lavou os nossos pés para nos dizer que nos purificaria pelo serviço humilhante da cruz que realizaria no dia seguinte. Fez todo sentido realizar o lava-pés na última ceia, na quinta-feira da semana da Paixão. E agora eu chego à conclusão da minha conclusão. O lava-pés foi também sobre o serviço humilhante da cruz. Saber que Deus nos ama é fundamental. Você sabe que Deus ama você. Foi dessa maneira que Jesus preparou os discípulos para o pior momento dos discípulos. Saber que Deus nos ama é fundamental.
E pode ser que tudo nos falte. Inclusive o amor de todos em volta. Mas saber que Deus nos ama é fundamental. O amor de Deus não consiste na quantidade de bens de consumo que nós podemos adquirir. Não consiste nas posses ou propriedades que temos ou não temos. O amor de Deus não é sobre quão admirados nós somos neste mundo. Se valoriza o nosso trabalho ou não. O amor de Deus é sobre Cristo na cruz, por nós. Eu quero saber se os meus irmãos estão me entendendo. Eu vou terminar com a citação de 2 versículos de João mesmo, mas agora em 1 de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Lá, João diz como o amor de Deus se manifestou, e no que consiste o amor. Eu penso que esses 2 versículos deveriam ser suficientes para que 90% dos templos evangélicos do país fechassem. Porque a maioria esmagadora do que está acontecendo agora em todos os templos do país inteiro é coisa de nenhum valor. O amor de Deus se manifesta e consiste da mesma coisa. Olha o que está em 1 de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Em haver Deus, o quê? Enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E aí, no versículo 10, nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Se é nisto que consiste o amor, então o amor não consiste no muito ter. O amor consiste nisto, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor por seu amor. Fiquemos de pé. Curve sua fronte nesse momento. Oh, Senhor, o teu amor. Esse amor que tu tens para com os teus. Este amor com que tu amas os que estão neste mundo. Este amor que faz com que tu nunca desistas de nós. Este amor responsável por fazeres tu nunca desistires da tua obra. Oh, esse amor. Esse amor está aqui no lava-pés. O serviço humilhante do Filho de Deus para nos purificar. O amor de Deus consiste nisto, disse João. O homem que viu a cena do lava-pés. O amor de Deus consiste nisto, em que Deus enviou Jesus,
Oh, meu Deus. Para ser a nossa propiciação. Louvado seja o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Eu vou pedir ao nosso irmão diácono Soniel que posicione o gasofilácio, convidar os meninos do grupo de louvor